Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa mensagem da semana. Já estamos quase no final dessa série de mensagens, as duas séries de mensagens. Que tipo de homem eu sou? E não tenho sorte, só os outros. Então, até dezembro, ela vai continuar. Então, na primeira semana. Depois da primeira semana, encerra essa série. E vou começar outra série. E como eu sempre digo a você aí, você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, mas é você mesmo. Seja você de mais idade, seja você adolescente, seja você jovem, independente da classe social. Eu aqui, na minha casa, como vocês percebem, junto com meu pet Pedrito, Coragem, o Espírito Santo, minha mãe do outro lado ali, ouvindo a música dela, focaliza nessa série de mensagens. Que tipo de homem eu sou? Sabe? Eu espero que você tenha aprendido, anotado alguma coisa, foi algum produtivo, algumas mensagens dessa que eu mencionei para você. Claro que esse é direcionado para os homens, mas serve também para as mulheres, para ficar atento o que entende? Então, lembrando, recapitulando as 8 características do fluxo masculino que pode refletir, não estou afirmando, não estou dizendo que vai ser constante, isso vai depender de cada marmanjo, entende? E de cada situação e de cada pilares que eu sempre venho colocando aqui, entende? Sabe? Então, preste atenção nisso. As 8 características, as construtivas e destrutivas. A primeira é a destrutiva, que ela pode ser dos mais leves aos mais graves, entende? As destrutivas, então focaliza nisso. Elas podem ser dos mais leves aos mais simples, aos mais terríveis, entende? Seja você Pedro, Tiago, João, Joaquina, Larissa, Joana, os nomes que tá vindo aqui na minha cabeça nesse momento. Que é, focaliza nisso aí. Seja você Tiago, Augusto, Felipe, focaliza nisso. Primeiro, Android, que eu já expliquei sobre isso. Depois vem o engessado, ou gominhas, vem um terceiro. E o último é o banido. Já expliquei cada uma dessas características que pode se tornar em outros atributos, entende? Seja do Android, do gominha, engessado e banido, entende? Elas são os pilares, são os manda-chuva que vão surgir outros filhotezinhos, outros, sabe, coisas que não seja nada edificante, sabe? Ou até mesmo ficar naquele impasse entre algo prazeroso e algo saudável. Lembrando sempre disso, de um livro que eu escrevi, João e o Mundo Redondo. Coloquei uma frase seguinte lá: tudo é agradável se fazer. Tudo é agradável a esses olhos do Raimundo, esse corpo lindo, esse rosto lindo do Raimundo. É tudo agradável. Quando ele vê, é agradável. Mas nem sempre, depois de uma realização, depois de uma curiosidade, depois de um experimentar, se gera algo saudável. Essa é a realidade. Entende? Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, que é um clássico, sabe? E é um ciclo que bate na vida dos homens. Não só a vida dos homens, mas pode bater na vida da mulher, que é, sabe, a bebedice, sabe? Você sai para farrear e ali, entende? Você saindo para farrear, você gasta R$ 1.000, R$ 300 só numa noite ali, e no outro dia, só o que acontece? Dor de cabeça, sobrepeso, a fatura do cartão, sabe? Mas é um ciclo que você, homem, você mulher, mas esse aqui é focalizado para o homem, entende? Você faz toda semana,
porque é prazeroso, mas não é saudável. Vai ficar sobrecarregado no outro dia para o trabalho. É assim se vai. Então cada um sabe, como diz o ditado popular, o sapato que calça. Entende? E a Bíblia também fala sobre isso. Ó. Tudo é me lícito, mas nem tudo me convém a fazer. Então, lembre disso, seja as estruturas da Bíblia, a estrutura da sociedade ou a estrutura da alma. Ela sempre está pautando sobre isso. Portanto, lembre disso. Eu aqui tomando o meu suco de tomarina. Vamos para a classe construtiva, que ela também pode, duas características que eu já mencionei, da parte B, do lado bom do homem, tem duas que elas precisam ter bastante atenção e domínio próprio, que é o diamante, é aquela pessoa que é perfeitamente sim aos olhos das outras pessoas, mas ela pode não ser aquela coisa que você pensa, entende? E o concreto. Concreto é aquele que só vai para um lugar só, assim, o concreto ele pode tomar decisão assim firme, mas a decisão não pode ser tão eficaz, mas sim algo venenoso, entendeu? Então, o concreto tem que ser uma decisão eficiente, eficaz e saudável. Aí vem um sólido e depois vem o positivo, entendeu? O positivo não é aquele de Nárnia, sabe? Mas o positivo eficaz e eficiente. Depois desse enredo todo explicando para você aí, espero que você entendeu que eu estou mencionando. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, não sei aonde que você está me vendo, não sei aonde que você está me ouvindo nesse momento, talvez você está no trabalho, talvez você pode estar no hospital ou em casa, não sei, mas preste atenção aí. Se você não quer gerar destruição, tanto internamente quanto externa, entende? E a nossa mensagem de hoje, sem longas, agora focalizando, é os pilares, pontes e muro. Sabe? E eu estou escrevendo um e-book que vou lançar também, é o terceiro capítulo. Quando eu não sei ser ponte e muro. Em outras palavras, para você entender, que você é ponte e muro, Raimundo, o que tem a ver isso? Sabe? Então, em outras palavras, você entender melhor, ponte, para você entender, ponte é liberdade, para você passar. Ponte é liberdade, estou livre. E muro é limite, entende? E é nesse, sabe, impasse, é nesses dois elementos, é nesses dois fluxos, que é o que mais eu posso colocar de adjetivo aqui, é nesses dois aspectos que se gera os desequilíbrios dessas duas características do fluxo masculino, entende? Seja você Pedro, Tiago, João, Augusto, Felipe, é nessas duas características que muitas vezes se gera mais algo venenoso do que algo virtuoso, do que construtivo, entende? Então, olhando bem, se você for ver a história do começo da criação até os dias de hoje, o homem sempre não soube lidar com esses dois fatores em sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Desde a criação até os dias de hoje, o homem nunca soube lidar verdadeiramente, assim, eficientemente, sabe, saudavelmente, o que mais eu posso dizer aqui? Positivamente,
com esses dois fatores. Ponte, quando ele deve ser ponte e quando ele deve ser muro, sabe? E eu posso usar várias características ali, desde o começo do jardim, do Éden, até os dias de hoje. E eu pensando aqui, e o Espírito Santo e os meus pets aqui, sabe, Adão deveria ser muro no momento que ele estava ali com Eva. Ele deveria questionar Eva. Entende? Mas esse consciente, subconsciente, sabe, do homem, ele, quando vê a beldade, a formosura da mulher, ele, acho que ele perde a consciência, ele perde o raciocínio, sabe? E em vez de ter autonomia, que é diferente de autossuficiência, ele entra na classe do parte destrutiva, entende? Que é, sabe, o androide, o que não pensa, vai na bagaceira, entende? Vai no demasiado, deixa-se dominar pela situação que é o gominha, entende? E automaticamente ele é banido, ele é tirado de um lugar que era para ele, entende? Adão estava em algo prazeroso, estava em algo tão lindo e fabuloso, mas através dele não assumir a autonomia, olha, mulher ou mulher, por que ele não... Ele falou, agora, aqui eu tenho que ser muro, tem que colocar limite aqui, ó, tem que colocar limite, com ordem e prudência, sabe? Por que Adão não fez isso? Entende? E existem vários fatores por que Adão não fez isso. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Uma que eu mencionei, que ele perde a autonomia. Que a autonomia é diferente da autossuficiência. Que na autossuficiência, é um livro que eu escrevi, você vai entender, claro, a diferença de autossuficiência e autonomia. Seja para as pessoas adolescente, jovem, adulto, as pessoas de mais idade, é nesse impasse de autossuficiência e autonomia onde gera muita destruição. Então, Adão deveria ser muro naquele momento. E sabe por que Adão não foi muro? Porque valorizou. Lembre-se que eu falei das 3 coisas importantes que nas nossas vidas. Você não tem como fugir dessas 3 coisas. Seja no lado espiritual, natural. Não tem como fugir dessas 3 coisas. Informação, sabe? Informação os intermediadores, sabe? Intermediadores e aquilo que é valioso. Informação, intermediador e coisas valiosas. Entende? Coisa valiosa. Eu não sei, sabe? Aquilo que você dá valor. Eu expliquei com detalhes falando sobre isso. Que a informação secundária é a primária. Entende? Adão tinha ouvido primeiro de Deus. E eu disse, aquilo que der mais valor, ele vai focalizar. Entende? O intermédio, quem intermediou a palavra? Primeiro, Satanás, depois Eva. Entende? Então, Adão deveria voltar lá no começo. Opa, vou dar mais valor a Deus. Entende? Então, o ponto focal aqui, lembre disso. Lembre sempre disso. É sempre estar naqueles 3 elementos que tanto eu quanto você não sabemos muitas vezes usar. Precisão, necessário e prazer. Adão não tinha precisão de comer aquele fruto. Não tinha uma necessidade, sabe? De tantas coisas prazerosas lá na terra, entendeu? Mas para ter isso em mente, para, sabe, distinguir
e dominar isso, ele precisava, sabe, lembre daqueles dois fatores que eu falei, intenso e demasiado, sabe? Quando eu estou sendo intenso e quando eu estou sendo demasiado. Todas as vezes quando eu estou sendo demasiado, eu automaticamente eu já estou na classe destrutiva do homem, entende? Então você vai ver toda a trajetória da Bíblia. Estou levando aqui algo espiritual, depois vou levar para algo natural para você entender. Você vai ver toda a trajetória da Bíblia. Você vai ver que muitos homens eles se depararam a isso. E não soube quando era para ser muro e não soube quando era para ser ponte, entende? Essa é a grande realidade e é onde que muitas vezes leva até algo destrutivo, eternamente ou naturalmente, seja uma destruição momentaneamente ou algo eternamente, para você entender melhor. Entende? Como aconteceu com o carro de Judas, entendeu? Como aconteceu até com o próprio, sabe? Aquele homem que é segundo o coração de Deus, Davi. O cara que também, entende? Que ele não foi perfeito, entende? Deveria também saber distinguir. Opa, eu não devo ficar aqui só aqui, porque entende? Eu sou rei, mas tá, autonomia e autossuficiência, vai lembrando? Lembra disso? Pô, ficar aqui no reino pode dar alguma coisa errada, mas não pensa, né? Ah, eu posso fazer todas as coisas, entende? Então aí você vai ver o relato da Bíblia, você vai ver lá que Davi também andando, passeando e automaticamente entra em destruição, entra na classe daquela classe que eu falei, parte destrutiva do homem, que é androidigomia, você já sabe sobre isso. E surge, sabe, vários elementos prazerosos, gostosuras, entende? E nesse ponto, Davi ali não soube distinguir entre algo prazeroso e algo saudável. Então esse é um dos pontos também focalizados. Preste atenção nisso. Esse é um dos dois pontos para você alinhar esses dois elementos. Eu preciso saber o que é algo prazeroso e o que é algo saudável. Seja em qual for o aspecto. Entende? Essa é a grande realidade. Para que assim você não entre em frustrações, para que você não entre em algo desanimado, para que assim você não entre em algo destrutivo, sabe? Entende o que eu estou dizendo? Algo que muitas vezes, ó, agora trazendo aqui para o mundo natural, já falei muitas coisas espirituais assim, que eu posso falar mais sobre isso, entende? Que, como no caso de Abraão, como no caso de Jó, o Jó usou as características não destrutivas. Assim também Abraão não, como Jacó, como José, sabe? Eles focalizaram, entenderam? Eles, ó, só algo que Jó falou. Mulher, se você sabe receber o bom de Deus, por que não sabe receber o ruim? Jó poderia ficar desanimado, frustrado, desanimado. É mesmo, meu Deus, ó, eu sou um homem íntegro. Como muito acontece com muitas pessoas. Olha, eu sou uma pessoa bonzinha, sou isso e aquilo. Por que acontece enfermidade no meu corpo? Por que eu estou desempregado? Ah, por que eu estou 300 anos sem casar? Ah, por que a minha mulher me deixou? Ah, por que isso? Por que aquilo? Ó, Deus! Entende? São questionamentos. Lembra-se que existe questionamentos loucos e questionamentos sábios. E aí também está nesse grupo aí, ó. Entende? Para que assim você possa ser muro ou ponte, liberdade e limite. E assim você possa desfrutar, sabe, das coisas não somente prazerosas, mas que essas coisas prazerosas gerem algo saudável, entende? Não algo que vai gerar destruição, sobrepeso sua vida, entende? Entende? Quando seja no natural ou no espiritual, é preciso estar atento nisso, sabe? Você percebe isso no mundo natural. Um homem em si, quando o filho vai no pai, o pai, olha, é a cena clássica. Vai lá na tua mãe, ela sabe o que faz, entende? Essa é a cena clássica.
O filho pede uma coisa pro pai, e o pai, não, fala com tua mãe. Ou até mesmo acontece o seguinte ponto. O, o filho tá fazendo uma coisa lá, aí a mãe fala uma coisa, aí o pai fala outra. Aí fica naquele jogo, em jogo como é que de cintura, de quem manda quem, sabe? Aí o filho vê o que o pai e a mãe tá fazendo e perde as autoridades, sabe? Aí você vai ver que muitas pessoas estão vendo seus filhos saindo da não autonomia, mas sendo autossuficiente, venenoso, entende? Então preste atenção nisso. Os pilares para você, fluxo dos marmanjos, não é entrar na classe destrutiva. Lembre-se sempre disso. Primeiro, eu preciso ter o domínio entre autossuficiência e autonomia para não gerar algo destrutivo, para não gerar autoritarismo dentro de casa. Não, eu que mando, eu sou, seja do lado da mulher ou do lado do homem, entende? É isso que acontece em alguns lares. Então, outra coisa importante, explicando aqui com detalhe, é definir o que é algo prazeroso e algo saudável, entende? E por último, ter a clareza quando que esses são os filtros. Quando tem que ter uma precisão, quando é algo necessário, quando é algo prazeroso. Não, isso aqui vou fazer, que é, sabe? Entende? E não, isso aqui não é necessário fazer. E como eu vou saber que é necessário? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas tudo, como diz a minha mãe, sabe? Mas tudo é necessário, tudo necessário em casa, sabe? Mas nem tudo é necessário quando você não tem uma precisão, quando você está pegando algo, digamos, demasiadamente, sabe? Você precisa entender isso. Entre algo necessário é algo que necessita mesmo, necessita uma precisão, sabe? O necessário está ligado a uma precisão, entende? Não, é necessário mesmo que eu preciso disso aqui mesmo, ó, sabe? Se eu não tiver isso aqui, eu vou morrer, entende? Sabe? Eu preciso distinguir isso. E como você vai distinguir isso? Tendo aquele discernimento de uma mentalidade de responsabilidade, entende? De responsabilidade. Ou você vai ter uma mentalidade agradável, amigável, sai pegando tudo no mercado. Ah, não, eu vou comprar esse carro. Ah, eu vou comprar essa casa. Ah, eu vou fazer essa viagem, sabe? Como eu disse nos vídeos anteriores, sabe? É muito importante entre saber entre o que é lucro para mim e o que é lucro para as outras pessoas. É muito importante saber o que é atraente para mim e o que é atraente para outras pessoas. Se eu não distinguir isso, querendo ou não, eu vou trazer sobrepeso, sabe? Seja nas coisas prazerosas, ou desagradável. Como eu disse, toda semana vira o sextor, sabe? E o sextor para muitos, no outro dia se torna um sobrepeso, uma dor de cabeça, uma conta que vai pagar no outro mês lá, entende? Essa é a grande realidade. Mas o momento, como eu disse, muitas pessoas, as expressões popular, como eu, só para finalizar aqui o vídeo, que eu falei uma frase, eu botei uma pergunta, lembrando que eu coloquei uma pergunta lá, que eu vi no Instagram, que essa é a grande realidade. Eu só respondo de 3 formas: alma, Bíblia e sociedade, sabe? E eu respondi uma pergunta que eu vi no Instagram. Ah, a pergunta seguinte foi dessa forma: o que você acha da expressão ficar? Porque eu gosto, sabe? E respondendo a pergunta, eu coloquei lá: a informação da Bíblia, ela diz, ó, liberdade sem filtro gera destruição, é aquilo que eu falei. A alma em si, ela fala o seguinte: olha, só temos momentos, sabe?
vamos curtir. É que a alma e a sociedade tá tudo na mesma farinha saco. Só, entende? Alma e sociedade, ela tá tudo no mesmo saco. O que difere é o filtro, entende? Então, seja da sociedade ou da alma, ela sempre fala, não, só temos um momento. Não, a vida é curta. Essa expressão, a vida é curta, vamos curtir tudo, sabe? Por quê? Não sabe o dia da manhã. Então, vamos. Mesmo que seja um círculo que gera sobrepeso, mas no outro dia supera tudo. Entende? Então isso serve tanto para homem quanto para mulher. Mas essa mensagem é direcionada para você, marmanjo aí. Entenda bem isso.